Amém? Levanta a mão direita e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Glória a Jesus. Hoje vai ser difícil aqui gerir toalha, óculos, microfone, Bíblia. Mas Deus nos ajuda. Gênesis 33, versículo 13. E depois que a gente lê esse versículo, eu quero pedir para vocês ficarem com a Bíblia de vocês. A gente vai ler outros versículos depois adiante, tá bom? Então, Gênesis capítulo 33, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Gênesis, varão. Gênesis 33, 13. Aí, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Amém? Pode deixar marcado na sua Bíblia. A pregação nessa noite não é sobre Jacó e Esaú. É sobre pressa, é sobre correria. Mas deixa eu contextualizar para dizer para vocês por que esse texto é um texto base. Jacó, ele e seu irmão Esaú, eles não se dão. Para resumir a história, Jacó passou a perna, enganou Esaú, e eles não se dão. Mas nesse momento aqui, Jacó decide fazer as pazes com seu irmão. E Jacó então envia presentes para Esaú e vai ao encontro de Esaú. E quando eles se encontram, Esaú diz para ele, eles fazem ali as pazes, e Esaú diz para ele: então agora vocês vêm comigo, vocês venham comigo para minha casa, me acompanhe. E Jacó diz assim: não, segura um pouco aí. Eu tenho criança pequena aqui, eu tenho família, eu tenho os animais, eu tenho muita coisa que, se eu correr na frente deles, eles vão ficar para trás. Eu tenho que andar no passo deles. Aleluia. Deus já está falando com alguém ou ainda não? Então vamos mais adiante então. Então eles fazem as pazes. Jacó diz para ele: olha só, meu senhor, chamando o seu irmão de senhor, porque ali ele estava pedindo perdão e dizendo: meu senhor sabe que as crianças são frágeis, sabe que estão todos sob os meus cuidados, sabe que também sob os meus cuidados eu tenho ovelhas e vacas que amamentam as suas crias, e se eu forçá-las demais, se eu fizer elas correr demais, elas vão morrer, elas não vão aguentar, elas não vão suportar. Ele está me entendendo? A palavra dessa noite, irmãos, é sobre nós corrermos menos e buscarmos mais a presença de Deus. Corrermos menos e buscarmos mais a presença do Senhor. Menos correria, mais presença. Nós vivemos em um mundo hoje acelerado, irmãos. Nós vivemos em um mundo acelerado. Olha para... Eu já sou de uma geração anterior, mas olha para a geração de agora. Eu também sou um pouco acelerado às vezes. Um pouco ansioso a gente é às vezes, né? Você vai olhar um vídeo ali, e aí vai clicar no vídeo, e aí o vídeo não anda, e você quer que termine o vídeo logo, e você acaba nem olhando o vídeo. Estão enrolando demais, nem vou olhar esse negócio aqui. Por quê? Porque a gente é ansioso, a gente é apressado. Agora você imagina as nossas crianças, que elas já praticamente aprendem a falar ao mesmo tempo que aprendem a mexer num celular.
Então cada vez mais as pessoas estão aceleradas, o mundo está acelerado, mas irmãos, o nosso exemplo não é o mundo, o nosso exemplo é Jesus, o nosso exemplo não são as pessoas de agora, o nosso exemplo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha o mundo inteiro para salvar e Ele não teve pressa. Por que nós andamos apressados? Por que nós andamos correndo? Acaba que nós às vezes deixamos a nossa família para trás, acaba que você, marido, que corre demais, a sua esposa não consegue te acompanhar, você, mulher, que corre demais, o seu esposo não consegue te acompanhar, os seus filhos vão ficando para trás. Ah, mas eu estou provendo em casa, agora é época de Natal, eu tenho que dar presente. A nossa família prefere a presença do que presente, irmãos. Aleluia. Eu vou repetir, os teus filhos, eles gostam de presentes, mas eu posso garantir para você que ele prefere a sua presença. Aleluia. Até o próprio Deus, Ele ama que a gente dê presente para Ele, que a gente oferte, mas Ele prefere que nós estejamos na presença dEle. Não adianta eu ofertar, eu dizimar, eu fazer voto, eu dar presentes, eu dar oferta, se eu não estiver na presença do Senhor, porque essa deve ser a prioridade da nossa vida. Um exemplo que nós vemos disso está lá em Lucas no capítulo 10, você vai olhar na sua Bíblia agora, Lucas 10, 40. O Juan vai colocar na tela só quando vocês acharem só. Só para quem não pôde trazer a Bíblia hoje. Lucas 10, 40, na parte A do versículo. A gente pode ver que a correria tirou a Marta da presença de Deus. Lucas 10, 40, olha lá. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aleluia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, veja que se ela precisou aproximar-se de Jesus, é porque ela estava longe de Jesus. Você é inteligente, irmão, me ajuda aí. Se ela precisou se aproximar, é porque ela estava longe. E por que ela estava longe? Porque ela estava ocupada, ela estava na correria. A partir de hoje ninguém mais vai falar correria aqui nessa igreja, amém? Ela estava na correria. Maria achou o melhor lugar. Maria achou a melhor parte, que era estar aos pés do Senhor, para ouvir o Senhor, para ouvir o que o Senhor tinha para falar com ela. Você imagina vir no culto, onde o principal momento do culto para nós, para Deus, é todo o culto, né? Porque ele é oferecido ao Senhor. Mas para nós o melhor momento é o da palavra, porque nós aprendemos, porque nós recebemos de Deus, porque nós é descoberto coisas que estavam encobertas diante dos nossos olhos no momento da palavra. Então imagina, você vem e no momento da palavra você fica no celular pesquisando alguma coisa, e aí tem gente que anota a pregação no celular, glória a Deus por isso. O pessoal da mídia, até eu pego o celular às vezes para pedir aqui, levanto o volume, baixo o volume. Mas eu estou dizendo aquele que vem e fica distraído, pensando na janta que tem que fazer, pensando na roupa que tem que botar para lavar, pensando na conta que tem para pagar. Pastor, mas tu não pensa isso? Eu penso, mas isso não é hora de pensar isso. Imagina se eu estou aqui pregando para você, ou imagina se eu estou aí recebendo uma palavra de Deus, pensando nas coisas lá fora. Não, eu tenho que pensar naquilo que Deus está fazendo e que Deus está me entregando. Aleluia. Então Maria, ela foi aos pés de Jesus. Marta podia servir Jesus em outro momento, Marta podia arrumar as coisas em outro momento, mas ela escolheu o pior momento para fazer aquilo, porque Jesus estava entregando algo precioso, porque Jesus estava entregando algo maravilhoso. Jesus em carne e osso estava ali dentro da casa delas. Você entende isso, meu amado? E a nossa correria do dia a dia faz com que nós não enxerguemos tantas coisas boas que Deus tem feito em nós e sobre a nossa casa e no nosso meio. Não deixe a sua atenção ficar dispersa, principalmente durante uma pregação, pensando nas coisas lá de fora, porque a melhor coisa é estar aos pés do Senhor, porque a melhor coisa é estar aos pés de Jesus. Marta estava na correria, Marta estava ocupada, Marta estava se preocupada em ser útil, mas Marta estava vazia. Estava vazia. Enquanto Maria estava ali aos pés de Jesus, Maria não fez nada aquele dia. Aquele dia Maria disse assim: eu só quero adorar, eu não vou limpar a casa, eu não vou fazer nada, eu só quero adorar. Ela ficou aos pés de Jesus, adorando Jesus e ouvindo aquilo que Jesus tinha para entregar para elas naquele dia. Mas Marta estava vazia. E quando a gente está vazio, a gente quer fazer barulho. Aleluia,
Aleluia, preste atenção nisso. Quando nós queremos fazer barulho demais é porque a gente está vazio. Quando a gente quer parecer útil demais é porque a gente está vazio. Quando a gente quer dizer que está toda hora na correria é porque a gente está vazio daquilo que realmente importa. Ah, mas eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Todo mundo tem. Todo mundo tem, irmãos. Esses dias o irmão me disse assim: a fulana disse que não vai vir no culto hoje servir, porque deu outro motivo lá, nem me lembro que motivo que era. E eu digo assim: não é por esse motivo não. Ela não vai vir porque o culto não é prioridade para ela. Ela não vai vir porque Deus não é prioridade para ela. Esse é o motivo pelo qual tu não serve muitas vezes. Porque Deus não é prioridade para ti. Basta você olhar, eu fiz um teste. Os cultos que o pastor não vem, grande parte da igreja aproveita para não vir também. Aí eu falo às vezes para alguém, não sei se eu falo para o filho, eu acho para filho: tu é colado em mim agora? Só vai se eu vou, só faz se eu faço, só vem se eu venho. E toda vez é assim. E olha que eu não sou lá grande coisa, que eu prego bem pouquinho. Mas eu acho que as pessoas pensam assim: não, se o pastor não vai hoje, eu vou tirar uma folga também de ir, porque ele não vai nem ver que eu não fui, né? Eu não vou ver mesmo, irmãos. Fico triste, mas não sou responsável por isso. É porque naquele dia o culto não foi prioridade para ti. Aquele dia o tempo de estar na presença não foi prioridade para ti. Tu preferiu estar na correria, tu preferiu estar sendo útil, tu preferiu estar fazendo barulho, porque quem está vazio prefere fazer barulho. Tu não pode ter problema nenhum, irmão. Irmão Gelson aqui trabalha pra caramba. Vou pegar o exemplo dele. Eu sei que todo mundo trabalha, tá? Mas ele senta na minha frente e tem que aguentar. Quando eu pego ele, fala, tira o exemplo. Trabalha pra caramba. Aí um dia ele fica em casa com as pernas pro ar. Trabalha por conta. Fica em casa com as pernas pro ar. Aí ele fica assim: eu não posso falar pra ninguém que eu tô em casa. Deus o livre saberem que eu tô. Vão achar que eu sou vagabundo, que eu não faço nada. Vão achar que eu não trabalho. Não tem que se preocupar com isso, irmão. Não tem que se preocupar com isso. Aquele que quer fazer barulho é porque ele está vazio. Eu quero mostrar que eu faço. Eu quero mostrar que eu sou útil. Não tem que mostrar nada. A não ser que tu ama a Deus e que Ele é a tua prioridade. Que a presença de Deus é a tua prioridade. Que trazer a tua família para a igreja é a tua prioridade. Que buscar o Senhor é a tua prioridade. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando o Senhor for prioridade na sua vida. Maria estava onde nós precisamos estar, aos pés de Jesus. Ela escolheu aquilo que é eterno. Ela escolheu as coisas que são do alto. Quais são as escolhas que nós temos feito nesses dias? Está acabando o ano, entra ano e sai ano, e a gente faz promessas vazias e vãs no final do ano. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu não vou faltar nenhum culto, esse ano eu vou servir na igreja, esse ano eu não vou falhar nos meus dízimos, esse ano eu vou tratar melhor minha esposa, esse ano eu vou amar mais meus filhos, esse ano eu vou prosperar, esse ano eu vou crescer. Aí a gente nem faz mais, faz tempo aqui o projeto para o ano seguinte, né? A gente fazia antes, né, William? Lembra? Eu não faço, sabe por que eu não faço? Se Deus mandar eu vou fazer. Mas sabe por que eu não faço? Porque fazia uma lista de promessas ali. E aí chegava essa época do ano e eu digo: irmão, pega o teu projeto lá, para ver o que se cumpriu na tua vida, o que tu fez, o que mudou. E eu não tinha nem testemunho para contar, porque a pessoa fazia voto e não cumpria. Fazia promessa para Deus e não mudava, e não era transformado. Não, estou levando o povo a pecar desse jeito, estou fazendo eles a prometer coisas que eles não vão cumprir. Jesus revela o nosso problema nesse versículo 40. Você está inquieta com muitas coisas, mas só uma é necessária. Só uma é necessária. Aleluia, aleluia. Você vai prosperar no tempo de Deus, irmão. Você vai prosperar à maneira de Deus, irmão. Tem gente que se pegar o algoritmo do TikTok, irmão, se pegar o algoritmo do Instagram dele, é só vídeo motivacional de ficar rico e de ganhar dinheiro. Pega ali, abre o TikTok do irmão ali, abre o TikTok, é só ficar rico. É coaching não sei do que fica rico fazendo não sei o que, fique rico em um mês, ganhe 1 milhão, ganhe seu primeiro 1 milhão e não sei o que. E para alguns vai funcionar. Mas isso não é conteúdo que vai te edificar, que vai te erguer, que vai te manter na fé, que vai te manter de pé. Será que o algoritmo da nossa rede social, ela entrega pregação para a gente?
Será que ela entrega louvor para a gente? Será que ela entrega coisas de Deus para a gente? Porque é isso que nós precisamos. Jesus, ele disse para Marta: tu está inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária. Irmãos, faz 2000 anos que Jesus veio, mais de 2000 anos, e a palavra de Deus não mudou e ela não vai mudar. Jesus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo o mesmo. Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas o nosso padrão de fé continua sendo a Bíblia Sagrada. O justo viverá pela fé. Aleluia. Deus disse assim: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Maria viveu pela fé. Ela foi aos pés de Jesus buscar e receber aquilo que realmente importa, as coisas que são do alto. Glória a Deus. Será que nós estamos vivendo como Marta ou como Maria? Será que nós estamos fazendo tantas coisas e nos esquecendo de estar com Deus? Será que nós estamos buscando tantas coisas, ouvindo tantas vozes? O que mais acontece hoje na vida dos crentes, eles ouvem tantas vozes, que quando Deus fala, ele não sabe que é Deus. Quando Deus fala, ele não vê que é Deus. Mas não pode ser Deus falando isso. É Deus sim, porque Deus é quem quer o melhor para a sua vida, porque Deus é seu Pai, Ele que mudou a sua história, Ele que vai continuar mudando a sua história. Aleluia. Não viva como Marta, não se esqueça de estar com Deus, não se esqueça de estar com Jesus. Muitos vivem na correria, mas não oram, não dão atenção à esposa, a esposa não dá atenção ao marido, não dá atenção aos filhos. A Bíblia diz no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos estar com Deus, nós precisamos estar com o Senhor. Aleluia. Nós não queremos ser uma igreja, irmão, consumidora. Nós não queremos ser uma igreja que vem aqui, e eu tenho orado sobre isso nesses dias, e eu tenho chorado ultimamente sobre isso, porque debaixo da graça de Deus eu sou responsável por essa igreja. Nós não podemos ser uma igreja que só consome, uma igreja onde tu sai ali e não prega para ninguém, tu sai ali e não discipula ninguém, tu sai ali e não evangeliza ninguém, tu sai ali e não muda a vida de ninguém. Mas todo domingo está aqui para consumir aquilo que Deus tem para te entregar. Irmão, Deus te enche até você transbordar, mas você transborda para entregar para outros. Sexta-feira na oração, quem é que vem na oração sexta? Já faz uns 2 meses que a gente está tendo, ou mais, né? Vamos continuar. Sexta-feira na oração, o irmão testemunhou aqui. Ele disse: irmãos, eu pedi para Deus que eu queria ser cheio da presença dEle, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da glória de Deus. E eu comecei a buscar na rua, comecei a buscar, e Deus me encheu da presença dEle. Eu fiquei cheio da presença dEle. E eu só pensando no testemunho, porque eu sou meio estranho, irmãos. Você está falando uma coisa, eu já estou pensando lá na frente já. Eu estou pensando: pai, esse irmão está me contando esse testemunho que se encheu. E eu pensando: mas se encheu para quê? Se ele não vai fazer nada com aquilo que Deus deu para ele. Pensando, né? Mas ele estava contando. Até que ele começou a contar. Aí eu encontrei um rapaz, eu encontrei um homem na rua, e Deus me mandou orar por ele. E digo: isso aqui vale a pena. Se encher até transbordar, para que quando o transbordo vem, quem está à sua volta seja encharcado com a presença de Deus também. Aleluia. Esse é o testemunho. Então nós não podemos ser uma igreja que só consome conteúdo, uma igreja que só consome pregação, uma igreja que só consome culto, até porque o culto não é para nós, é para o Senhor. Nós temos que ser uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e amar as pessoas, e servir a todos. Essa é a missão dessa igreja. Aleluia. Lá em João, no capítulo 11, abra a sua Bíblia. Eu estou sem freio hoje, hein? Na hora que faltar o ar eu paro. Vamos lá. João capítulo 11. Versículo 6. João capítulo 11, versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quem é o teu exemplo de fé? Quem é o teu padrão de fé? Não é Jesus?
o homem ia morrer e Jesus não estava com pressa. Quando falaram para Jesus que Lázaro estava doente para morrer, ainda que Jesus tenha dito, essa doença não é para a morte, para tentar acalmar os ânimos, porque ele sabia o final da história, mas ainda assim ele demorou 2 dias para ir. Foi o texto que nós acabamos de ler. Jesus não corre, irmãos, nem quando há urgência, porque Deus não trabalha no nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Não entenda isso como cruzar os seus braços e não fazer mais nada. A Bíblia diz que tudo aquilo que tiver ao seu alcance para fazer, faça, conforme as tuas... Oxe, mas vocês estão ruins de Bíblia, hein? Tudo aquilo que estiver ao seu alcance para fazer, faça, conforme as suas... Ô glória, o pessoal lá de fora está mais ligado hoje. Deve ser que eles estão pegando um vento na moleira lá. Conforme as tuas forças. Faz o que dá. O que não dá, Deus vai fazer. Aleluia. Faz conforme as tuas forças. Quando avisaram que Lázaro estava doente, Jesus permanece mais 2 dias onde ele estava. E eu falei isso no início da pregação. Jesus tinha um mundo inteiro para salvar, e você não vê Jesus correndo nenhuma vez. Jesus é aquele que dizia, e ele podia dizer, né? Calma, eu estou aqui. Jesus é aquele que, quando a filha de Jairo está a ponto de morrer, Jesus primeiro cura uma mulher que estava enferma, depois ele vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Já pensou se Jesus fosse apressadinho como alguns de nós? Se Jesus fosse ansioso como algum de nós? Se Jesus dissesse assim, a mulher do fluxo de sangue chegasse sangrando lá, dizendo, eu preciso de um milagre, Senhor, ele dissesse, não, eu estou na correria hoje. Eu estou na correria hoje, que me chamaram lá na casa do Jairo lá. Se eu não for lá, alguém pode morrer lá. Pô, volta aqui. O Jesus atual seria assim, né? Ele tinha o mundo inteiro para salvar, e ainda assim você não vê Jesus correndo nenhuma vez. Aleluia. Mas eu sou melhor que Jesus então, porque eu preciso correr. Porque eu preciso correr, eu não posso parar. Não, irmãos, você precisa parar e estar na presença de Deus antes de qualquer coisa. O tempo de Deus é diferente do nosso. Jesus parecia atrasado, mas ele estava perfeitamente no tempo do Pai. Aleluia. Então aqueles que estavam com pressa, claro, quem está sofrendo tem pressa, né? Aqueles que estavam com pressa queriam que Jesus fosse lá para curar Lázaro. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, queriam que Jesus fosse lá curar ele daquela enfermidade. Aí Jesus segura 2 dias, ele vai, ele faz mais do que curar, ele ressuscita aquele que tinha morrido. Qual é o maior milagre, a cura ou a ressurreição? É a ressurreição. Ele pode fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Eu acredito que nem nos seus melhores pensamentos Marta e Maria podiam pensar que Lázaro ia morrer, já ia estar fedendo já, depois de 4 dias ia estar fedendo naquela tumba lá, e Jesus ia chegar, ia dizer, Lázaro vem para fora, e Lázaro ia sair caminhando de lá. Elas não imaginavam isso, tanto que quando Jesus fala para Marta que eles ressuscitariam, ou para Maria, que ele ressuscitaria, ela chega a dizer assim, não, eu sei, Senhor, que no último dia todos nós vamos ressuscitar. E Jesus diz assim, não estou falando dessa ressurreição, eu não estou falando dessa, peraí. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Aquele que está na correria é uma característica daquele que não mais vive pela fé, mas vive pela força do seu braço. Deixa eu voltar aqui, para eu não perder o fio da meada. A pressa atrapalha a nossa fé. A família achou que Jesus chegou tarde, mas ele estava preparando algo maior do que esperavam. Foi o que eu acabei de falar. Ele estava fazendo e preparando algo muito além do que elas estavam pensando. Então às vezes é necessário a gente parar. Amém? Às vezes é necessário a gente recuar um pouco. A gente dá uma segurada um pouco. Segura aí. Você tem uma esposa em casa, quanto tempo tu não dá atenção para ela? Você tem um marido, quanto tempo, irmão, tu não dá atenção que teu marido merece? Você tem filhos em casa, mas eu mando ele para a escolinha, eu mando ele para a escola, eu mando ele para o karatê, eu mando ele para o futebol, eu mando ele para não sei o que, Pode mandar, irmãos, mas tira tempo com ele. Tira tempo com a tua filha, tira tempo com a tua família, tira tempo com a tua esposa, tira tempo com o teu marido. Tira tempo com Deus acima de todas as coisas. É muito automático, irmão. Estou falando de algo que pode acontecer na nossa vida de maneira assim,
quase que natural. Quase que natural. Estava falando com a pastora isso hoje. Se a gente não acordar de manhã, não sei quem toma chimarrão ou toma café, enfim, ou toma banho também, né? Pode ser. Mas se a gente acordar de manhã e já começar essa rotina, vamos fazer o chimarrão. Aí depois do chimarrão, aí vem o café. Aí depois está no trabalho. Aí depois, quando vê, tu nem orou, irmão. Quando vê, tu nem leu um versículo da Bíblia. Quando vê, tu nem buscou o Senhor. É bom a gente evangelizar, postar um versículo na rede social, mas isso não sustenta a gente, isso abençoa outros. Então em 1 minuto eu acordo, eu abro a minha Bíblia no celular e eu posto ou reposto um versículo. Glória a Deus, vai estar abençoando outra pessoa, mas no que isso edificou a minha vida? Que tempo eu tive com Deus? 30 segundos? 1 minuto? Mais importante do que a nossa correria diária é estar na presença de Deus. Olha o que diz Isaías 55:9: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Quem é que é muito abençoado? Aí levanta a mão, vamos ver. Acho que todo mundo, né? Todo mundo é abençoado, né? E a gente corre pra caramba, né? Para ser abençoado assim. Agora imagina se tu passasse menos tempo correndo e mais tempo com Deus. Eu não estou falando que tu tem que deixar de trabalhar, não estou falando que tem que deixar de fazer aquilo que é necessário fazer. Estou falando de calmar a mente. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, por coisa alguma, por coisa alguma. Eu tenho preocupação, eu também tenho, todo mundo tem. Tu não para. Eu estava meditando sobre isso o dia que eu estava no hospital. Fiquei bem pouquinho no hospital, mas foi tempo suficiente para a gente meditar. Assim, mesmo que eu não quisesse parar, Deus deu um jeito de eu parar. Eu tive que parar. Aí você olha para alguém que ficou mais do que eu fiquei 1 dia, 2, eu voltei de novo e tal. Mas se está 1 semana, lá tinha um senhor que estava lá 1 semana. Prometeram que dava alta para ele no 2º, no 3º, no 4º dia não dava. Ele estava lá há 1 semana. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho isso para cuidar, eu tenho não sei o que para cuidar. E eu pensando, vai, levanta e vai cuidar. Irmão, se a tua correria estiver atrapalhando a tua vida com Deus, Ele vai dar um jeito de te parar. Porque Ele prefere a tua presença do que o teu presente. Ele prefere a tua presença do que a tua oferta. Ele prefere a tua presença do que o teu dízimo. Ele prefere a tua presença do que o teu serviço. Aleluia. Acabou, aleluia. Vamos à frente. Jeremias, abre a tua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17. Deus está me dando um novo fôlego hoje. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 17:5. Aleluia. Olha o que diz Jeremias 17, versículos 5 e 6. Eu vou deixar tu achar na tua Bíblia para tu marcar ela aí. Jeremias capítulo 17, versículo 5 e versículo 6. Acharam? Alguém achou aí fora? Os irmãos estão ligados lá. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, e uma terra salgada onde não vive ninguém. Rua, troca para mim essa tradução aqui do versículo 6. Obrigado. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Amém? A pressa compromete a nossa sensibilidade. Vou repetir. A pressa compromete a nossa sensibilidade. É uma coisa lógica. Se você está passando em um lugar de carro a 40 por hora, e aí alguém se mete na frente do carro, o que você faz? Você freia, porque você está sensível, você viu que a pessoa vinha vindo. Agora esteja a 140 por hora, e alguém se mete na frente do carro, o que tu vai fazer? Nada. Porque tu perde a sensibilidade de enxergar aquilo que está à tua volta, de enxergar aquilo que está em volta do lugar onde você está.
A tamargueira no deserto, ela é um arbusto, ela não dá fruto. Ela vive lá, ela nasce, ela até dá umas folhas lá e depois ela morre, mas ela não dá fruto. E a Bíblia diz que ela não vê quando vem o bem. Ela não vê quando vem um tempo melhor, mesmo que seja no deserto, mas se cai uma chuva, ela não vê, ela não consegue ver. Assim é aquele que está correndo, assim é aquele que está sempre na correria. Ele está vivendo pelo seu próprio braço. Ele não vê quando vê o bem sobre a sua vida. Ele não vê quando vem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ele perde oportunidades porque ele estava correndo. Ele perde bênçãos que Deus queria derramar sobre a vida dele, porque ele não está prestando atenção naquilo que Deus está fazendo. Que nós não sejamos como a tamargueira no deserto, que não vê quando vem o bem. Coloca o versículo de novo, por favor. Não verá quando vier algum bem, e habitará ou morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Nós não devemos viver conforme a força do nosso braço, irmãos. Faça aquilo que você pode, porque aquilo que você pode é sua obrigação fazer. Mas não faça além disso. Milagre é Deus que faz, impossível é Deus que faz. Fique naquilo que Deus te chamou, fique da forma que Deus te chamou, na velocidade que Deus está conduzindo as coisas. Deus tem um tempo para cada um, Deus tem um tempo para cada propósito. Não adianta eu viver apressado mesmo, eu estou falando mesmo servindo a Deus na igreja. Não adianta eu viver atarefado, cheio de coisas, se eu não tenho tempo com Deus, se eu não tenho tempo para Deus, vai comprometer a minha sensibilidade. O Espírito Santo está me falando algo, o Espírito Santo está me dirigindo a algo, o Espírito Santo está me conduzindo a algo, mas eu estou correndo, eu não consigo ver. A tamargueira representa alguém que só sobrevive, mas que não consegue viver, porque ela é um arbusto seco, sem raiz, sem profundidade. Ela corre muito, a pessoa corre muito, mas não floresce. E a pior consequência é essa que nós falamos aqui, porque Deus envia a resposta, Deus dá a direção, Deus dá oportunidades, mas a pessoa está acelerada demais para perceber. Que nós estejamos mais sensíveis ao toque do Espírito Santo. Não por acaso nós ouvimos a pastora cantar, nós cantamos juntos aqui: se eu não te ouvir eu morro. Irmão, se você não ouve Deus, você vai morrendo aos poucos. Se você não ouve Deus, você vai morrendo por dentro, você vai secando por dentro. Você pode até ter uma ficha de membro na igreja, você pode até ter um envelope de dízimo, você pode até participar da Santa Ceia, você pode até ser simpatizado, mas não há vida em você. Nós nos tornamos como terra seca quando nós não buscamos o Senhor, quando nós não priorizamos o Senhor. Isaías 30:15 diz que na calma e na confiança estará a vossa força. Já notou que viver cansado hoje em dia virou um estilo de vida? Irmão, eu não sou desse tempo agora, dessa geração. Então não me entenda mal, o pastor tem que se atualizar. Então tá, vou ficar só cansado agora. Mas já notou que virou um estilo de vida? Tu vê na internet, está todo mundo cansado. Por quê? Porque está acelerado, está correndo mais do que lhe é permitido correr. Está querendo fazer mais do que é lhe permitido fazer. Você tem um limite, você é o ser humano. Nós temos limites, nós temos que respeitar os nossos limites. Quem não tem limite é o Senhor. Para Ele não tem nada difícil, para Ele não é nada impossível. Para de ficar forçando coisa que Deus não te deu, que Deus não preparou para ti, ou que ainda não é o tempo, irmão. Respeita o processo. Hoje eu estava ouvindo uma analogia, pode ser que eu saiba contar, porque está transmitindo aqui. Eu estava ouvindo, eu achei interessante. Vocês comem carne, né? De galinha, né? Frango, né? Qual é que é a melhor carne? É a galinha de granja ou a galinha caipira? Oi? A Lolo me respondeu aqui. A galinha caipira ou a de granja é a melhor? A caipira é a melhor, né? Mas vocês sabem como é que são criadas as duas, né? A galinha de granja, ela leva em média 28 dias para ficar pronto para o abate. A galinha caipira não. Ela nasce os pintos, fica lá no pátio, corre para lá, corre para cá, come uma minhoca, come um rato, sei lá, né? Vem o gavião e pega uns 2 ou 3 e come também. E a galinha e os pintinhos estão lá, estão crescendo. É semanas, é meses, é tempo, estão se fortalecendo, comendo de tudo um pouco. Aí você pega a galinha de granja, ela tá tudo branquinho lá, tudo igualzinho, comendo a mesma coisa. Se tu chegar lá e dizer pá! Acontece quase que nem contigo agora, igual morreu.
Dá um grito na frente de uma granja assim com as galinhas, vê se elas não caem, metade cai morta. Porque o processo de maturação, de crescimento delas é artificial, é diferente. É diferente, são uns bichos fracos. Tanto que você gosta mais da carne da caipira do que desta, não é? É uma carne branca, sem graça. Então as pessoas hoje em dia, elas não estão respeitando o tempo. Nós não estamos respeitando o tempo dos processos para que nós cheguemos aonde Deus quer que a gente chegue, para que nós vivamos o propósito do Senhor. Tem crente que é que nem pinto de granja, quer fazer tudo da vez só, quer fazer tudo rápido, quer em 28 dias resolver. Mas eu fiz uma campanha e ainda não consegui, mas eu fiz um jejum e ainda não consegui, mas eu estou na igreja há 1 ano e ainda não consegui, mas eu orei 2 vezes já esse mês e não deu certo ainda. Calma, irmão, há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo que o Senhor determinou. A tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Continue buscando a presença de Deus acima de todas as coisas, que a tua bênção vai chegar. Amém? Agora olha para o irmão do lado, diga assim: você é um pinto. Não diga. Respeite os processos, respeite o tempo. Repito, com isso, o Senhor não quer dizer que nós devamos cruzar os braços e ficar esperando, não. O que tiver ao teu alcance, faça. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para parecer que vai terminar? Se viver na correria, irmão, e viver cansado se tornou um estilo de vida, eu posso garantir para você pela palavra que esse não é o estilo de vida do crente. Aleluia. Êxodo 33:14. A resposta de Deus para isso: a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Vou repetir: a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Deus não promete uma vida sem problemas, irmãos. Deus não promete uma vida sem problemas. Eu sei, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Mas volta e meia um crente é assaltado, sabia? Volta e meia um crente perde alguém da família. Volta e meia um crente até morre. Volta e meia um crente se acidenta, é roubado, enfrenta problemas dentro da sua casa, com a sua família. Isso é inerente a todo ser humano, irmão. O que me incomoda muito, e eu acho que isso incomoda Deus também, é quando eu vejo pessoas que, quando estão muito bem, elas amam a Deus, elas estão apaixonadas por Jesus, elas não faltam a um culto, elas aceitam de bom grado a palavra. Mas quando a luta vem, quando a dificuldade vem, quando a ofensa vem, quando o luto vem, quando a doença vem, quando o problema vem, ela some. Imagina como que Deus se sente. Imagina se eu convidasse o meu amor: vem cá, essa belezura, casa comigo, porque eu vou te dar o que tu nunca imaginou ter. Foi mais ou menos assim. Casa comigo que tu vai ter o que tu nunca sonhou que os teus pais podiam fazer. Aí ela casou comigo, me tornei pastor. Quem é crente há mais tempo entendeu a piada. E ela dizia assim: não, mas tu ia me dar um carro e a gente nem carro tem. Tu ia me dar casa, a gente mora de aluguel. Tu ia me dar uma vida melhor e eu nem consigo arrumar minhas unhas às vezes. Coisa de mulher, né? Mas mulher entende isso aí, né? E os homens têm que entender também. Tu ia me dar tal coisa e não me deu, então vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar minhas trouxinhas, que nem o Chaves, né? Pega a mochilinha, bota nas costas assim, ó, e tô indo embora. Senta lá, obrigado. É assim que acontece quando alguém que está muito apaixonado por Jesus diz assim: Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Presta atenção nos louvores que a gente canta. Não é? Acho que era Spurgeon que falava que o momento que o crente mais mente é na hora do louvor, né? Ai, tu é tudo para mim, eu sou apaixonado por ti, eu não tenho mais ninguém, eu só quero você, e não sei o que, e eu queria morar na tua casa todos os dias. Vem só na Santa Ceia no culto. Não, porque o salmista diz: bom, se eu pudesse morar na tua casa todos os dias. O pastor tem que estar ligando: onde é que tu está? Tu não está no culto?
Que casa que Deus está falando? Que casa que Davi estava falando? Que a Bíblia está dizendo? A gente, não, mas o Senhor é tudo para mim. O Senhor quer meu coração, toma. O Senhor quer minha casa, toma. O Senhor quer meu dinheiro, toma aqui, dízimo, minha oferta. O Senhor quer tudo que eu tenho, é tudo teu. Aí vem a luta, aí vem a prova, aí vem a escassez, aí vem o luto, aí vem a enfermidade, aí vem a doença, aí vem as tribulações, aí vem as aflições. Eu vou me embora. Eu vou achar uma igreja melhor para mim, não é? E tu está em pecado, irmão, te conserta a tua vida. Não é tu, tá, irmão? Tu só apontei pro meio assim para pegar todo mundo. Conserta a tua vida. Ah, eu estou indo embora. É o pinto de granja, né? Dá um grito, foi, vazou. Será que é esse tipo de crente que Deus quer? Pastor Ivo, será que é esse tipo de crente que Deus quer? Ou é o crente que é apaixonado por Jesus quando está deitado numa cama de hospital? Eu não estou falando de mim, eu fiz uma cirurgiazinha simples. Estou falando quando alguém cai doente mesmo e fica numa cama de hospital. Quando alguém tem uma doença que é incurável, que só Deus pode fazer um milagre. Quando alguém está vivendo escassez de trabalho. Mas sabe o que aconteceu já, irmãos? Muitas vezes, pessoa, eu vim para a igreja, eu tinha um salário bom, eu ganhava tudo, eu não sei o que, e agora parece que não tem serviço, parece que não sei o que. É Deus te mostrando que não é no teu trabalho, não é no teu braço e não é no teu dinheiro que tu tem que se sustentar. É na presença dEle. Aleluia. Então Deus fala, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ele não diz que vai tirar todas as cargas. Ele diz que vai trocar o fardo dele, que é suave e que é leve. Por que o fardo dele é suave e é leve? Porque com a presença do Espírito Santo a gente vence todas as coisas, irmão. A gente vence todas as coisas. E o descanso não está em parar. O descanso não vem quando tudo melhora. A paz vem quando Deus está no controle de tudo. Diga glória a Deus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Descanso não é ausência de luta. Descanso é a presença de Deus. Descanso não é ausência de luta. Descanso é a presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, o nosso coração está em paz. Que nesta noite nós paremos um pouco de correr em direção àquilo que é natural, para correr em direção à presença de Deus. Eu já contei um testemunho. Uma vez, trabalhando em uma empresa, eu saía de madrugada, como talvez muitos aqui já fizeram, ou até fazem. Eu saía de madrugada. Eu iniciava 3 horas antes do expediente e saía 3 horas depois. Acho que por lei nem era permitido isso. Eu fazia 6 horas extras todos os dias. E Deus estava me chamando para a obra e dizendo assim: desacelera, para um pouco, senão tu não vai viver o que eu tenho para ti. E eu continuava insistindo porque eu queria dinheiro, eu precisava de dinheiro. Quem não precisa de dinheiro? Família para sustentar, filho tinha nascido ou estava por nascer, aluguel para pagar, tantas coisas. E eu tinha que correr. Até que um dia eu estava esperando o ônibus 3:30 da madrugada, esperando o ônibus da empresa. E praticamente do meu lado um homem foi assassinado a tiros. E naquele mesmo momento eu senti Deus me parando, porque podia ter sido comigo, mesmo que fosse sem querer, mas podia ter sobrado para mim. E eu disse: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer o que eu puder, mas o que eu não puder o Senhor faz. A partir daquele mês eu comecei a ganhar bem menos, mas começou a sobrar bem mais, porque eu obedeci a voz de Deus e segurei, desacelerei, para viver aquilo que Deus tinha preparado para mim. Deus está liberando oportunidades nesse tempo. Deus está liberando palavras nesse tempo. Deus está determinando destinos nesse tempo. Mas as pessoas estão ocupadas demais para ouvir a voz dele.
As pessoas estão correndo demais, perderam a sensibilidade e não veem quando vem o bem sobre a vida delas. Que essa igreja não seja assim, que nós não sejamos assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós quando nós iniciamos o nosso dia com todas as nossas tarefas e não oramos, não consagramos o dia para Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós quando nós passamos mais tempo correndo, seja pelo que for, do que buscando a presença dEle ou nos dedicando a fazer a vontade dEle. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Eu quero orar contigo nessa noite, porque aquilo que Deus vai fazer, Deus não vai fazer hoje aqui. Deus tem todos os dias. Esse é o dia que o Senhor fez, amanhã o Senhor fará outro dia, e depois outro e mais outro. Nem Jesus andou correndo. Jesus tinha que salvar o mundo inteiro, Ele não correu. Então hoje nós vamos pedir para Deus a presença dEle. Nós vamos pedir para Deus a presença dEle. Nós vamos dizer: Senhor, eu quero estar na Tua presença. Eu quero estar na Tua presença. Aleluia. Você pode começar a falar com Deus aí? Você pode começar a falar com o Senhor nessa noite? Dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero a Tua presença, Senhor. Se eu não conseguir me desacelerar, o Senhor me desacelera. A Tua palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Estou Te